E hoje quem está aqui comigo, que veio bater um papo comigo, é o Clélio. Clélio, que é nosso aluno de escultura na unidade do Lourdes, que sucedeu ao seu pai, que também se chamava Clélio, no cuidado de um laboratório de prótese dentária que leva o nome deles. E hoje ele também contribui para a recuperação da autoestima de pacientes oncológicos. Olha que história linda, gente. Pacientes que perderam ou que tiveram um comprometimento estético severo de nariz, de orelha. O Clélio buscou a escola, hoje é nosso aluno. E para mim, e para quem está assistindo aqui, um laboratório de dentário, né? Que hoje também faz peças para pacientes que necessitam, isso é incrível. Então, eu queria saber quem é Clélio. Sim, essa é a minha primeira pergunta aqui hoje. Beleza. Então, eu sou pai, né, de duas moças, né? Duas dentistas, inclusive, né? Como é o nome delas? Chama Isadora, outra Lorena, né? Inclusive, uma das minhas filhas mora no exterior, né? Mora em Orlando, ela é dentista também nos Estados Unidos. Né? Orgulho, e a outra né? Dentista aqui também, aqui no Brasil. E essa aí está do meu lado aqui, né? Dentro do laboratório. Trabalha comigo, né? As duas são dois orgulhos, né? Cada uma me dá mais orgulho que a outra, né? Sim. Tem minha esposa também, que eu adoro muito também, né? Que é linda, né? Linda. A nossa musa inspiradora. Ela é inspiradora mesmo. Nós estamos tentando, né? Como o meu objetivo lá na escola foi esse, né? Buscar de uma pessoa, trazer de uma pessoa, de uma imagem, eu trazer e tentar copiar o máximo possível a realidade da pessoa, né? Então, por isso que eu peguei a ela, né? Que era também uma pessoa que ficaria mais acessível para mim, né? O tempo, né? Ela é a modelo viva dele, tá, gente? Para vocês que estão nos assistindo aqui, ela é a nossa modelo. Aí normalmente eu tô aprendendo muito com ela por causa disso. Né, com o rosto dela a gente consegue aprender a tirar medidas, a saber o que é medidas, ter uma visão legal do que, aonde a gente pode chegar, né? Que praticamente foi o objetivo meu dentro da escola, né, da Tainá. Que legal. Me conta uma coisa, você, Clélio, criança, foi exposto à arte? Sim, basicamente eu já nasci, né? Vamos dizer, dentro de um laboratório de prótese dentária. Olha que coisa. Porque isso, desde assim, criança... Quando né? foi fundada a empresa do seu pai? Sim, tem mais de 67 mais ou menos anos a empresa, tá? O Laboratório Clélio. E mesmo Como que quando chama? eu era... Laboratório Clélio, né? E desde novinho, praticamente, quando eu era menino, quer dizer, o laboratório já estava rodando já há muito tempo, meu pai já era protésico há muitos anos, né? Incrível. Então, ele fazia a prótese e terminava, basicamente, ele trabalhava sábado, domingo, ele nunca teve como eu, né? A gente tem um pouquinho de doença em trabalhar. Sim, olha que dia legal. trabalha sem parar, então é um negócio doido. Então, eu levava para casa. Então, dentro da minha própria casa, ele tinha um laboratório. Então, ele tinha um laboratório no centro. E para poder ficar com a família, né, um pouquinho, ele levava essas peças para casa e fazia em casa. Como ele também fazia fundição dentro de casa, né? Tinha um porão dentro da minha casa. E lá ele trabalhava, ele fazia os trabalhos lá. Então, aí praticamente, e nessas outras horas, quando também eles buscavam a gente na escola, por eu estudar no Instituto de Educação e a gente trabalhar no Acaiaca ali, ser próximo, levavam a gente para lá e sempre tinha uma cerinha, tinha uma massinha, a gente tinha contato com cera, né? Então, eu acabava já de pequeno, já ficava mexendo em cera, esculpindo, ou fazendo alguma coisa. Já estava praticando alguma coisa. Aguçando com a curiosidade, prótese, né? E ele incentivava? Ele sempre, assim, pelo menos comigo, eu sempre peguei com ele, né? Além das minhas duas irmãs, uma foi embora, né? Deixou... a gente, assim, tá viva, não foi embora no sentido desse, não. Mas, assim, ela
parou de trabalhar, e a outra irmã está comigo, que também trabalhava com a prótese, sabe? São 3 irmãos? São 4 irmãos. 4. Eu tenho um irmão que é dentista, né? Gente, todo e mais mundo as foi duas, pra essa área. todo mundo. E as filhas também. Minha filha, minhas 2 filhas, minha irmã também tem um filho também, o João Paulo, que é dentista também, né? Então tá todo mundo ligado, né? Então a gente quando encontra não fica falando muito de odontologia, fala de outra coisa. Todo dentista é artista, né? Não, todo dentista, basicamente, todo dentista ele tem que ser artista plástico. Ele tem que saber, tem que ter habilidade manual, porque ali está na boca do paciente, ele tem que esculpir um dente, ou ele tem que fazer um dente, né, um central igual ao outro, então ele acaba tendo que esculpir alguma coisa. Para o nosso curso de escultura, a gente tem muito dentista, médico, que procura sempre para poder aperfeiçoar essas habilidades. Deixa eu te perguntar uma coisa. Clélio, para mim, e para quem vai estar assistindo aqui com a gente, como que era o laboratório de próteses dentárias na época do seu pai e como que é hoje com você e com a sua irmã? Sim, o laboratório de próteses antigamente era um laboratório realmente que o cara tinha que ser artista plástico ou então ele não era nada, né? Porque ele tinha que esculpir tudo, ele tinha que fazer tudo, né? Então ele obrigatoriamente ele tinha que fazer todo o trabalho manual, né? E depois incluía fazer a fundição de cera perdido, então ele fazia uma prensagem, né, que seria com acrílico, né? Que é o mesmo acrílico hoje em dia, né? Antigamente já existia outros tipos de materiais, né? Que era uma borracha, né? Vulcanite que chamava, você esquentava e pressava. Aí a dentadura era feita dessa forma, né? Olha. Hoje em dia teve o avanço do acrílico. Aí com acrílico veio cores de acrílico. Então você tem condições de pegar uma gengiva de uma pessoa e copiar da mesma cor igualzinho. Então você vai esculpindo tanto escultura quanto dente, a parte de dente, né? A dente é basicamente o que você faz de pintura, né? Lá. Sim. A gente pinta o dente da cor e você faz um dente ficar igual ao outro. Tanto na forma e na tonalidade do dente, né? Então é uma coisa total arte. Não tem nada na prótese dentária que não seja arte. Tudo que a gente usa lá, o joalheiro usa, né? A prótese e joalheria é a mesma, tá bem próximo os dois. A fundição ali, é tudo né? a mesma Todo coisa, esse é tudo processo. igualzinho. Entendi. Né? Isso na época do meu pai. Hoje em dia, nós estamos já, né, o laboratório está todo equipado com essa área também de CAD/CAM. A gente tem impressoras, tem fresadoras. Que inovação, né? Então, hoje em dia, assim, a parte de artes se perdeu muito com isso. Sim, né? Que a tecnologia chegou, mas se você né? não souber uma arte, você não consegue, tipo, pegar uma prótese. Né? Eu acho que o que você vê no vídeo não corresponde muitas vezes com a peça quando ela sai. Sim, na execução então, se você não tiver, ali mesmo, né? se você não tiver uma habilidade para fazer uma restauração naquela peça, para que ela fique do jeito que você queria, a impressora não consegue, ela não consegue imprimir então, você vê da forma assim, a certa. tecnologia só facilitou, mas não deixou de ser manual ainda, né? Não, você tem que ser um profissional manual para que você possa recuperar muitas vezes a coisa que o designer ou a peça que é feita no computador fique no final da forma que você quer. Entendi. Entendeu? E qual que é a sua função ali dentro da empresa, a sua e da sua irmã? Como que é separado isso? Ela mexe mais com a área de escritório, da área de administração, junto com a minha filha, né? Que minha filha, além de dentista também, aí ela pega a parte de administração, porque ela também, como era jogadora de vôlei do Minas, né? Ela também foi jogar na Universidade Americana, né? E lá ela formou em administração de empresa, né? Então ela trouxe todo isso pra gente aqui e administra a empresa, né? E além de dentista, ela é administradora também da empresa. Então, ela mexe com minha irmã lá, nessa parte administrativa, e eu mexo na parte de produção mesmo, do laboratório. Você já viu aquela frase que é até brincadeira, mas que o pessoal solta de vez em quando? Minha filha, você vai ver coisa, minha avó já dizia. É mais ou menos isso. Diz que essa geração agora pode ter até 5 profissões. É, verdade. Não é? Ó, que legal, a gente vê tantas habilidades desenvolvidas. Mas o que eu vejo é o seguinte, depois que ela, né, veio e tudo, eu vejo que toda profissão está ligada à administração. Todas elas, qualquer profissão. Todo mundo devia fazer, né? Direito, administração. Direito com administração, tal coisa com administração. Ele vai ser um ótimo... Você vai expandir mais a sua profissão com isso. Sim. Porque você saber administrar
E eu vejo muito na área, não só odontológica, como na área médica. O médico, ele não sabe administrar a clínica dele. É raro o médico que sabe, é raro o dentista que saiba administrar e ser ao mesmo tempo dentista, entendeu? A gente pega muito médico lá. É. Às vezes a gente vê que falta, não só, mas várias outras profissões. Olha para você ver, eu tava vendo seu currículo, achei tão interessante. Você tem curso internacional de prótese dentária. Você tem uma especialização em prótese total. Tem formação na área de ocularista. Gente, que incrível isso daí. E reconstrução facial. Meu Deus, que tanto de formação. É por isso que eu procurei lá a Tainá para me dar um help na minha... na habilidade manual, né? Que não é para fazer dente, né? Eu já estou numa outra área que seria na reconstrução facial. Então, você tem que ter habilidade, porém saber o que você está fazendo. É bem diferente. Aí você abre outro campo, né? Uma outra área, né? Quando você foi buscar o nosso curso, que você chegou lá com esse tanto de especialização, eu falei assim, gente, nós vamos pegar tudo isso. Isso. Nós vamos botar tudo aqui. Isso. Nós vamos fazer isso, nós vamos jogar aqui, nós vamos tirar, vai colocar. E tá indo, né? Tá indo. Você tá de parabéns. Tá indo. Eu tô muito feliz com o seu curso, muito feliz com o seu apoio também, que foi muito grande comigo lá. A atenção que você me deu é muito boa. Mas eu falo que depende muito mais do aluno, né? Quem faz a escola é o aluno. Se o aluno é persistente, acho dedicado... que é em qualquer profissão, né? O aluno é que consegue passar no vestibular. Você vê muitas vezes um aluno aí de periferia passa em 2 escolas de medicina, né? Não é do nada. Não. É muito esforço do cara que veio do nada e correu atrás e pegou na biblioteca pública livre, leu, está correndo atrás e consegue formar, entendeu? Consegue passar no vestibular, né? Olha para você ver. Tem uma pergunta aqui que não quer calar. Você compraria o trabalho do seu pai como o de um artesão ou como de um artista? Ele para mim, ele foi muito artista, sabe? Ele foi um grande artista, né? Sim. Porque ele era muito... A habilidade dele era muito grande, né? Ele chegou a pegar a inovação, assim? Você acha que com a tecnologia, no tempo dele já mudou? No tempo dele foi a época que eu viajei, né? Eu fui para os Estados Unidos, né? E fiquei lá quase um mês. Depois ainda fui na Alemanha. Aí quando eu voltei, eu falei, pai do céu, eu devia ver as coisas que as máquinas estão fazendo. E aí? Aí ele virou para mim e falou assim, não, eu acredito que essa máquina não vai conseguir fazer o que eu faço. É a dúvida da pessoa, assim, achar, né? Aí eu falei com ele, não, aqui, ó, tá vendo? Aí o que eu fiz aqui no Brasil, né? Eu fiz vamos dizer assim, uma estrutura de PPE que chama Benroth, né? Para todo mundo entender o que é. E aí eu fiz aqui no Brasil, no design do computador, né? Sim. Aí eu fui lá nos Estados Unidos e o que eu tinha feito aqui, o cara imprimiu lá e eu fui desci o trabalho no modelo que eu fiz aqui. Né? Então, aí eu fui mostrei ele aqui, ó, o que eu fiz aqui. Isso tem quanto tempo? Olha aqui, isso aí tem mais de 10 anos, né? Olha. Foi na época que eu fui lá Aí ele olhou e falou assim, caramba, aquele negócio que você fez aqui. E desceu no modelo. Então, para ele... Tudo foi uma surpresa, né? Ele, né? Na época que ele já estava... Que depois ele faleceu, que não era uma coisa que tinha que falecer, né? Mas se foi tão rápido, assim, que quinta-feira... Na quinta ele passou mal, no domingo ele faleceu. Trabalhando, né? Ele estava trabalhando ainda. Né? Tipo assim, vamos dizer, ele morreu trabalhando, né? Até na última hora ele ainda estava trabalhando. Mas ele estava ativo, feliz, sempre foi ativo. Mas ele viu que a coisa estava totalmente mudando. O laboratório todo já estava mudando, a gente já tinha máquinas. E ele foi resistente para essa mudança ou ele era aberto? Não, ele era aberto. Ele estava vendo resultados. Quando você vê resultados e que o resultado não está muito inferior ao que realmente você faz, aí você fala, poxa, isso aqui... Ele mesmo falou assim, isso aqui ainda tem a melhorar. Mas já é uma realidade. Ele achou, ele era bem aberto nesse sentido. Aceitava comprar os equipamentos novos e tudo. Ele queria uma tecnologia nova. Eu vejo que hoje o seu serviço, a prestação de serviço ali, ela vai além das próteses dentárias, né? Sim. Você reconstrui orelha, nariz,
de um paciente. E é uma verdadeira reconstrução da autoestima, né? Para esses pacientes, eu consegui imaginar a realização que você deve sentir ao ver um paciente feliz com o resultado, né? Tem gente que perde o nariz, tem gente que perde a orelha, perde o olho. E como que você entrou nessa área específica? Quando os primeiros contatos que eu tive, foi inclusive na UFMG, né? A gente foi lá porque ia ter um curso sobre essa área, há uns 10 anos atrás, né? 10 ou talvez mais um pouco. Mas e era na odontologia? Na odontologia, né? Que faz parte da bucomaxilofacial, né? Essa área. Então, é a parte de oncologia também, que é uma área que o dentista pega de cabeça e pescoço, né? Que normalmente é o dentista que mexe. Então, tudo que acontece de cabeça e pescoço, que seria a amputação dessa região na parte de oncologia, ou então a pessoa nascer sem, né? Como eu já peguei vários pacientes que sem a orelha, né? Que ela nasceu sem a orelha, aí eu fiz uma orelha para umas duas, uma moça, né? Que inclusive ela estava, foi uma doação até da prefeitura, né? Então o prefeito inclusive chamou a gente na cidade, aí foi uma festa lá e colocar a coisa, né? A gente estava totalmente fora dessa parte política, né? Da coisa. Então muitas vezes a gente faz em doação, que o meu intuito era muito esse, né? Para muitos pacientes, igual muitas pessoas já me procuraram, porque uma senhora já me procurou porque estava sem olho e ela não arrumava emprego em lugar nenhum, né? Ela tinha quantos anos, essa senhora? Ela tinha o quê? Uns 45 no máximo. É uma moça. Discriminam, né? Ela falou, mas moço, não estou arrumando, né, tudo. Ela falou assim, e depois, se for o caso, arrumar emprego e tudo, até volto para até te dar. Eu falei, não, caramba, não esquenta não, eu quero... Aí eu moldei o olho dela e fiz um olho para ela, sabe? Mas assim, a gente vê a facilidade de uma pessoa perder um olho. Que essa moça, inclusive, foi uma pressão alta que deu, uma oscilação de pressão que deu, e ela ficou cega. E aí, por exemplo, quando você faz a bolinha ali do olho e só encaixa ela? Isso. Ou faz a parte branca também? Tudo. A gente faz tudo, eu faço tudo esculpido. Fica tipo assim, ovalzinho, o olhinho, aí encaixa lá dentro. Daquele normalmente espacinho. Eu tenho que abrir, né? A pessoa, a gente pega um alginato, que é um material que a gente faz moldagem, né? Da mesma área odontológica. E eu abro o olho dela e injeto o alginato lá dentro. E ele molda, aí eu tiro aquele próprio olho vai ser um molde para mim fazer um novo olho para a pessoa. E aquilo é até bom, né? Porque fecha o orifício para contaminação, facilidade de, né? Sim, a maioria dessas próteses que são executadas são para isso mesmo. É porque a pessoa, normalmente igual nariz, orelha, eu já peguei uma mulher quase com metade da face dela que ela perdeu, sabe? Daí uma parte de oncologia. Então eles ficam com um curativo, né, nessa região. E eles não saem para a rua, a vida deles praticamente acaba, né? Porque eles só ficam em casa, acabou. Então, muitas vezes, a pessoa não sabe que isso aí existe porque todos os pacientes oncológicos que perdem uma face, perdem um olho, perdem um nariz, eles vão para casa e nunca mais saem. E eles entram em depressão. Temos muitos casos de suicídio, né? Que o paciente fica ali, vai se definhando e depois não tem nem contato nem mais com ninguém, sabe? Mas aí a gente vai e bota eles, como muitos pacientes já me relataram o seguinte, que eu fiz um nariz para uma paciente, fiz uma parte ocular de uma outra, ela falou assim, poxa, que legal, você me botou invisível novamente. Visível, né? É invisível. Porque eles invisível, são porque visíveis. Antes todo mundo fica olhando, olha. Eu achei que seria invisível porque a pessoa não saía mais. Não, é invisível no sentido dela poder andar na rua e ninguém se reparar que ela está com a prótese. Nossa. Porque com curativo todo mundo olha e fica chamando a atenção. Por que ela está com aquele curativo? Pô, tá murcho aquele lugar, né? Tipo o nariz, eles botam um band-aid, né, no lugar, aí fica um buraco praticamente tampado, né? Então a pessoa chama a atenção porque ela está daquele jeito. Está faltando alguma coisa ali, né? A pessoa muitas vezes não percebe que está faltando o nariz. E quando esse nariz que você já deve ter feito vários, né? Bastante. Mas teve algum que em especial
te chamou mais a atenção, assim, que mexeu mais com você emocionalmente? Eu dei uma paciente, né, que uma época eu fiz um nariz para ela, né, aí acabamos de colocar o nariz, aí eu coloquei o nariz, eu tô vendo ela com a mãozinha assim, fazendo, julgando assim o nariz para baixo, né, o azinho, né. Aí eu falei assim, mas o que foi que aconteceu? Eu achei que ela ia reclamar de alguma coisa, ou tá saindo muito ar. Machucando, sei lá, né? Ou estaria saindo muito ar, que teria que fechar um pouco a prótese e tudo, né? Ela falou assim, não, mas que legal, quantos anos que eu não sinto o arzinho sair para baixo, né? Porque não arzinho, tem o buraquinho para... Não, porque ela tem um vão inteiro, então o ar sempre sai para frente, ou sai para o lado, e olha pra você ver, a gente tem lugar. aqui os dois buraquinhos, nem para. Vou até fazer aqui agora. E a gente não sabe o valor disso aí, né, para uma pessoa que não está aí no nariz, né? E aí ela falou, nossa, que bacana, que legal, né? Como isso é tem tipo outros uma também, percepção que a gente trata lá no ateliê. Vamos ver se remete a mesma coisa para você. Mas tem um dos valores dentro da nossa empresa que a gente trata com os nossos alunos. Porque nós somos uma escola voltada para a técnica, mas a gente é voltado para o comportamento de cada indivíduo. Que a gente colocou o nome de percepção de escassez. Sei. E como que a gente valida isso dentro? Porque tem aluno que tem condição financeira de comprar todos os materiais. Então, ele deixa tinta ali, deixa a massa ali, perde os pincéis e não tá nem aí, vai lá e compra de novo. E a gente tem um aluno que ele batalha muito para poder pagar pelo curso. Então, ele tem uma percepção do quanto aquilo vale, que é a percepção de escassez, né? Uma vez eu dei aula para uma aluna... E ela e os filhos, tá? A gente tem muitos alunos estrangeiros lá no ateliê. E aí, uma vez essa aluna, ela veio da África do Sul. E aí, toda vez que abria a torneira que os alunos estavam limpando o pincel, ela tremia, assim. Aí eu falava, gente, será porque na África não tem água. Desperdiçar muito menos. E a gente vai sempre juntando muitos casos, né? Eu perdi uma... Eu não posso chamar de amiga, porque a gente não teve tanto tempo juntas, mas eu considero como colega, uma pessoa que eu gostava muito e tal, e ela teve leucemia, e uma vez eu escutei um relato de quando ela estava dentro do hospital, que não podia sair, né, ficava 30 dias ali isolada, sempre no mesmo horário, o sol, ele tinha uma gretinha, e ele batia no mesmo local. Filetinho de luz. Então, todo dia, no mesmo horário, ela esperava ali, contava no relógio. Como ela não tinha contato com ninguém, ela ficava sozinha, isolada. Ela estava em fase terminal. Ela, muito jovem, né? Ela esperava aquele horário certinho do sol, só para ela sentir aquele pouquinho do sol ali. Olha que louco. E aí, agora você me contando esse... do arzinho sair, são sensações, né, que a gente faz tão automático que você não para. E uma das levadas da escola é justamente isso, porque o aluno, a gente tem lado direito e lado esquerdo do nosso cérebro. Quando ele faz tudo no automático, ele não sente. É aquela coisa de esqueceu a criança dentro do carro, porque mudou a rota. Faz tudo no automático todo dia. E quando a gente está trabalhando arte, a gente o quê? Usa o lado direito, que é onde a gente libera o hormônio, que é onde a gente sente, que é o que você faz lá de escultura na escola, que é você prestar atenção no tamanho do olho da sua esposa, medir certinho, transcrever aquilo, observar se é baulado, se não é. Não, e aí a percepção... Aprender a enxergar. Eu fui lá para aprender a enxergar. Sério, desde o primeiro dia que eu fui lá para aprender a enxergar. Ai, que lindo. Porque a gente, quando vai... Eu vejo assim o seguinte, isso aí eu já tinha visto, né? Que a mulher enxerga muito mais que a gente. Sim. A mulher, ela entra numa sala e dela bater o olho, ela já viu tudo. É perigoso. Aí você sai do outro lado, muitas vezes já fiz até com a Yara.
ela sai do outro lado, ela me fala até a meia que o cara tá usando. Que a pessoa tá impressionante. usando, né? Que veio, não cheguei, passei aqui, não vi nada. Olha que coisa, como as mulheres. Porque, é o lado mais desenvolvido, nem sempre são só as mulheres, tá? Mas tem muitos homens. Cor também, mulher enxerga cor, que na odontologia mesmo a gente tem muito isso. A dentista, né, mulher feminina, ela enxerga mais cores de um dente do que o homem. Olha que o homem ele tem menos percepção de cor. Isso já é científico. Não, né? Isso eu já vi vários estudos, inclusive a psicóloga que me acompanha há anos e tal, Renata Moreira, ela é voltada para o cognitivo. Ela sempre fala, o homem ele abre uma gaveta de cada vez. A mulher não. Ela abre uma, ela abre outra, ela abre. Você manda o homem ir no supermercado. Um extrato de tomate. Um extrato de tomate. Não manda ele comprar extrato de tomate, que ele vai esquecer. Você tem que anotar. Anota, entrega e ajuda. É bem prático. São separações totalmente diferentes. Isso. E quando o indivíduo ele aprende, né, essas habilidades e a prestar atenção no que ele dá conta, ele começa o quê? Isso. Mas isso hoje em dia eu tô tendo uma visão diferente. Eu chego numa escultura, não só escultura, né? A gente passa a reparar nas pessoas. Sim. Ou olhar uma pessoa, eu vejo, agora eu tô olhando, vejo um nariz. Sim. Eu vejo da pessoa como é que é feito, como é que é o nariz dela, como é que é o olho dela. Eu passo a olhar. Antes eu via só dente também. Ah, que legal, Por a gente trabalhar muito com dente, a primeira coisa que eu chego na pessoa, a gente, sem querer, isso é uma coisa que vem na gente, não tem... Isso não é uma coisa que eu vou ali e vou ver um dente da pessoa, não. Aí, sem querer, a gente chama a atenção do dente. Mas aí depois você passa a olhar outras coisas, que a pessoa tem outras coisas. Olha para você ver. Como que hoje funciona esse seu serviço? A pessoa chega lá, te encomenda, você tem uma parceria. Eu vi que você trabalha muito com a PUC também, né? Sim. PUC, o FMG, todas vezes. Como que é uma parceria do governo com você? Não é? Não, hoje em dia eu estou lá na PUC praticamente em doação mesmo. Doação de tempo, doação de trabalhos. Tem trabalhos até lá que eu fiz lá, eu nem falei com eles nada, ainda nem cobrei deles. Mas é coisa assim que eu estou doando na quarta-feira, na parte da tarde, para eles, assim. Tipo assim, depois das 4 eu vou para lá, a gente fica até umas 8, 9 horas, assim, atendendo pacientes mesmo, moldando pacientes. Aí eu levo para o laboratório, já fiz um nariz, já fiz uma orelha para uma outra paciente lá. E fora a parte de prótese mesmo, que a maioria da parte de oncologia, normalmente falta, vamos dizer, o céu da boca, seria o palato, né, do paciente. Aí fica um buraco na região do palato. Então o paciente muitas vezes sofre bastante, porque tudo que eles comem sai pelo nariz. O cara está mastigando, na hora que mastiga tudo, o alimento, em vez de ir para a garganta, vai para... Volta. Então isso incomoda eles demais. Ele vai beber uma água, eles perdem o prazer de beber água. Vai comer um alimento, o cara não consegue comer. Você sabe que agora você me lembrando, o meu irmão mais velho, quando ele nasceu sem... Lábio leporino, não. Aí ele nasceu sem o céu da boca. Sim, e sem aquela campainha. Então tudo que ele comia voltava pelo nariz. Teve que fazer uma reconstrução. Gente, hoje eu escuto os relatos dos meus pais, como foi sofrido. Isso. Né? Como foi... Nossa, imagino quantas crianças, né? Quantas pessoas E a gente lá eles estão tendo um atendimento pelo INSS, sabe? Eu não sei até como... que a gente já tentou isso lá até em Brasília, eu com outro bucomaxilo, né? Não conseguimos nada, né? Por não envolver, né? Nem é bom comentar sobre isso, porque o negócio foi bem triste, né? Saímos de lá muito decepcionados. Né? E vejo pessoas brigando por políticos aí, nem... Você fica até triste, né? Fico triste, né? Mas assim, pulando isso, eles já conseguiram, pelo INSS, cobrir uma parte das próteses. Eu achei muito legal, né, que o INSS estaria trabalhando em cima disso, né? E porque isso aí muitas vezes envolve em estética, né? Sim. Porque a oncologia, enquanto está com a parte de oncologia, mesmo, o tratamento do câncer em si, o INSS cobre. Acabou o tratamento do câncer, o INSS para, porque aí já passa a ser estética. Né? Então, a pessoa sem um nariz, para eles é uma estética. Pessoa sem orelha, pessoa sem metade da face é estética.
Então, o que acontece? Como cai na estética, eles não cobrem mais. Aí a pessoa fica... Quer dizer, eu curei de câncer, né? Muitas vezes a pessoa vira e fala assim, mas para que curou? Se eu estou faltando um pedaço, né? Estou falando para o paciente, nem si. Ele não queria ficar só livre do câncer, ele quer ser um ser, ele quer voltar para a rua, ele quer ser ativo, ele quer... Tem, cada um tem um objetivo, né? Então, não, aí é largado, ele sem um pedaço, ou sem um nariz, ou sem uma orelha, ou sem uma face, sem mandíbula, muitas vezes perde a mandíbula, eu tenho um paciente lá sem mandíbula. Então, aí ele fica sem mandíbula, mas sim, daí, curado, já estou bom, não vou ter mais câncer mas eu não estou sem mandíbula. Estou sem mandíbula. Vou comer o como, vou fazer o como, né? Então, Aí é onde que você entra? Aí é que a gente vai entrar aí para tentar dar uma vida nova, né? Como uma senhora também já perdeu o nariz, falou para assim, tem um anjo tirando o meu câncer, que seria tá tirando o meu nariz. Mas Deus vai me dar um outro anjo para me colocar um anjo, o nariz novamente em mim. É uma mulher lá de Sete Lagoas falou comigo. Eu falei, não, tá bom, nós somos anjos mesmo. Nós estamos aqui para gastar um pouquinho do nosso tempo para fazer isso, né? Então eu procurei, né, a escola mais por isso, porque eu acho que eu não via isso, eu não via o que é fazer um nariz legal. Eu estava fazendo um nariz basicamente sem noção. Molde era único, né? Fazia um nariz praticamente todo mundo igual. Todo mundo igual, né? Olha para vocês verem, gente. Quando ele chegou, eu lembro que a gente tinha as primeiras conversas que a gente teve. Eu fiquei olhando ele, eu falei, gente, mas esse cara já é um artista. O que ele tá fazendo aqui na nossa escola? E aí ele veio contando pra mim que era o mesmo molde que você usava. Então todo mundo ficava igual, né? Não é quanto eu fazia esculpido, mas eu não sei, minha mão parecia que fazia só o mesmo nariz de aço de mão. Faz nariz diferente, cara. Então eu não sabia. A gente não sabe como que vai fazer um nariz diferente. Entendi. A gente não sabe como. Eu fazia assim, pelo menos negro, fazia mais ou menos um nariz negro. Não era um nariz que assim, que eu pudesse copiar. Aí a pessoa me dava até uma foto, eu ficava tentando buscar naquela foto. E hoje você já tem técnica para isso, hoje né? Hoje em dia eu aprendi lá na escola isso, uma técnica de como eu chegar nesse resultado. Eu fico tão feliz. Isso é legal, isso é bacana. Aí eu sabia pelo menos, claro, perfeito como é o nariz da pessoa, eu acho que vai ser bem difícil, mas a gente aproxima bastante do que a pessoa está esperando. Sim. Né? O último agora que eu fiz aqui na Católica, até o pessoal ficou, pô, legal, cara. Pô, mas isso aí ficou bem natural. Olha, depois legal. Eu acho importante, se você tiver algum vídeo, alguma coisa que eu quero colocar aqui, eu acho tão importante da gente dividir, né? Se você tiver como... dar esses vídeos pra gente poder ver. Então quer dizer que hoje... Porque muitas vezes a gente até não vai poder mostrar muito o rosto da paciente, né? Mas pelo menos a prótese, mas a prótese, né? sim. Tá. Eu vou poder mostrar aí um molde, a prótese esculpida, isso tudo eu tenho. Que legal. Tá? Então hoje, depois que você entrou pra nossa escola, você já vê essas melhorias e você já vê perceptível isso nos pacientes também, né? Sim. Meu objetivo é esse, que eles fiquem felizes, né? Com aquilo. Não adianta uma pessoa clara, eu botar um nariz de pessoa negra, eu botar um nariz de pessoa clara, né? Mas a gente saber da qualidade do produto que a gente vai poder oferecer para a pessoa. Tá? Você hoje vê uma relação entre o detalhamento que você consegue alcançar no seu trabalho com a melhora da autoestima do paciente. Sim. Para a gente, pelo menos, aproximar da qualidade do que eu posso oferecer. Sim, tá? Sim. Isso é muito bacana. Né? Como acho que a gente tem que tentar entregar uma coisa sempre melhor para a pessoa. Mesmo que seja uma uma coisa de caridade, ou que seja de gratuito, acho que a gente tem que tentar entregar uma coisa gratuita, na mesma qualidade do que a pessoa pagou. Eu acho que tem que ser assim, né? Porque senão você não tem, não, esse é de graça. Não pode, a gente não pode pensar assim. Verdade. Senão você nunca chega, como o laboratório nosso nunca foi dessa filosofia. Acho que a gente hoje em dia está no mercado, tem um nome muito bom no mercado por causa 67 disso. anos. Que a gente sempre deu o mesmo produto, ou de graça, ou barato, ou caro, mais ou menos com o mesmo produto da empresa, né? Eu vou voltar aqui. Sim.
hoje você vê como um artista? Eu vou voltar no que a gente já falou aqui. Talvez as pessoas não tenham prestado tanta atenção e eu acho importante a gente falar. Hoje você vê como artista. E com certeza pode se considerar um artista também. No incrível trabalho que você faz no consultório. E nas suas lindas obras, que hoje você já produz e continuar produzindo. Mas veio aquela frase, eu quero puxar aquela frase que você falou ali, que você hoje enxerga. Como que é essa frase que você falou? E volta com ela para mim. Que eu consigo enxergar, eu consigo enxergar. Isso é uma coisa assim, eu acho que todo artista é assim, eu acho que o cara tem que aprender a enxergar. Que você Ele só vai ser bom artista quando aprender a enxergar. É isso que você via, mas você não enxergava. A gente enxerga, mas não vê. É mais ou menos isso. Gente do céu. Então, assim, eu fico tão feliz de ver que você vai continuar produzindo, que você vai conseguir atingir cada vez mais esse ápice da perfeição que a gente sempre busca. Isso. Né? E eu quero aproveitar e agradecer sua presença. Você que seu trabalho, assim, todo certinho o horário. Você despencou, veio para poder estar aqui dividindo essas informações com a gente. Levar conhecimento para as pessoas, né? Sei que sua rotina é corrida. Tá? Eu agradeço a presença de você que tá aí comigo do outro lado também, que me ouviu, que tá me vendo. Eu sou Tainá Carneiro e esse foi um episódio do Artcast. Semana que vem tem mais. Obrigado, viu, Clélio? Eu te agradeço, Tainá.